Cara, o legal de ver do jogo, de novo, o Mirassol ele mantém seu padrão. O nível de dificuldade na sua pressão que ele acabou impondo ao Vasco foi maior e mais preciso do que o do Vasco contra o Mirassol. Mas o jogo ele tem muitas semelhanças assim nesse sentido. E só mostra de novo que o Mirassol ele segue sendo um time forte, sim, manteve toda essa mentalidade. E esse jogo também mostra algo que às vezes no futebol, às vezes eu acho que negligencia um pouco. A gente questiona muito sobre a questão da falta de treinamento para algumas coisas específicas, como cobrança de falta. Esse tipo de cruzamento, exemplo, que o Vasco acabou fazendo no primeiro gol. Oh, meu Deus. Coutinho? Do Puma pro Coutinho? Do Puma. Cara, é algo que, desde que eu jogava, eu imaginava isso e procurava fazer isso. Depois que eu parei de jogar e fui estudar, você percebe, e aí eu tive a oportunidade no Corinthians, de colocar algumas coisas em prática. Você percebe que isso é preciso, é possível você fazer, só que se faz pouco. Só que é isso que decide jogo. É uma técnica para eu correr sem bola, você treina pra caramba isso. Isso você tem técnica, mas é muito treinado. Mas esse tipo de cruzamento, um passe, um domínio perto da área, um drible no goleiro, isso se treina muito pouco e acaba decidindo o jogo, não porque você nem precisa ter um verrete alto na área, né? Mas um bom cruzamento, mesmo com o lance acabou sendo feio, né? Por causa do choque ali do Coutinho, é algo que a gente pode fazer, muitos treinadores podem fazer, porque é o que decide jogo e eu acho que é muito possível. Será que o Alex fazia isso bem mesmo? Vamos saber do Paulo Nunes e da Renata Mendonça, que já estão aqui com a gente no estúdio do Troca de Passes, obviamente para analisar esse jogo entre Mirassol, vitória por 2-1 sobre o Vasco. Mas eu queria saber, ele tinha qualidade nesse tipo de cruzamento, hein? Boa noite, amigos, bem-vindos. Boa noite, Kelly, Mansur, Alex, Renata que estava com a gente, boa noite a todos. Esse aí batia muito bem na bola. A qualidade que tinha esse garoto nessa canhotinha era absurda. E o que ele falou é fato. O Guga falava toda hora, né, que o Vasco estava tentando fazer cruzamentos, que não deveria, porque não tinha um jogador de área, mas esse cruzamento rápido, bem feito, né, ali no primeiro pau, facilita para o atacante, mesmo que ele seja de menor estatura, né, porque ele é mais rápido normalmente que o zagueiro, ele antecipa, como o Coutinho antecipou, e o Vasco nesse momento foi feliz. Agora, eu tô com o Mansur, eu acho que primeiro tempo, eu gostei muito, gostei mesmo, porque eram duas equipes que estavam buscando um resultado. O Nuno e o Andrés indo por dentro, o Rojas, eles se revezavam ali, mas você perdeu velocidade e o improviso do lado do campo, aquela bola que vai até a linha de fundo para cruzar para trás, ou que tira para um contra um, e ficou esse jogo por dentro que no segundo tempo não funcionou. E aí tinha alguns cruzamentos que não encontravam ninguém. Tava um jogo morno pro Vasco, porque depois o Mirassol faz o gol aos 8 minutos. E aí ele dá uma recuada, ele para de pressionar um pouco e deixa um pouco a bola com o Vasco. Aí o Vasco teve essa dificuldade, enfim, o Diniz fez as trocas, né, Paulo? E aí na reta final teve essa chance, tanto com o Andrés quanto com o Andrei, que foi a novidade hoje, né? O mais um jovem que o Diniz dá a oportunidade. Vocês estão falando bastante aí dos cruzamentos, né? O gol do Vasco com o Felipe Coutinho saiu justamente numa jogada, assim como a gente falou, o Puma Rodrigues cruza na área, mas o lance é bem preocupante quando a gente vê aquele choque de cabeça do Coutinho, inclusive ele cai sem conseguir amortecer muito. Ele cai desacordado, né? Aparentemente ele cai desacordado e volta. A gente tem um outro momento também para destacar aqui com vocês, que é a bronca do Diniz nos jogadores no momento da parada técnica. Os jogadores param ali para tomar uma água e o Diniz não poupa críticas e xingamentos. Desgramou com tudo ali. Foi um momento ali bem forte, bem pegado. A gente tem o áudio, né, para mostrar para quem está nos assistindo aqui no Troca de Passes. Então vamos ouvir e repercutir na sequência. Roda aí. Você não quer jogar, Xará? A bola atrás tá parado. Está parado, você tá parado. O tiro não tá descendo pra jogar. Senão não tem como jogar. Então vamos só ajudar. Tá parado. Aqui. Você é a mesma coisa. Como é que vai jogar? Senão não vamos chutar, aí não reclama. O time só chuta, como vocês reclamavam. Outro técnico. Baixa pra jogar. Vai dentro da área jogando de bola. Vai se vai perto da bola. É o quê? Você não fez nada mesmo, você não fez nada. É pra você fazer, é pra você jogar.
Tu quer ganhar essa Aí o Diniz, muito irritado, dando uma bronca nos seus Nuno, jogadores. Não o Nuno tomou a tentando segunda, né? Ele rebater. deixou quicando. Mas depois Fiz nada, lógico. baixou pra jogar, viu, Kelly? Depois Pois é. Eu achava até demais pra jogar, Não, né? depois, eu quero saber se surtiu efeito essa bronca de fato. Me pareceu que na volta imediata da parada técnica, não tanto. Mas depois, no intervalo, vocês acham que o Vasco conseguiu dar uma resposta depois desse chacoalhão? Não, até mesmo depois da parada, o próprio Nuno, que foi um dos alvos da bronca, ele baixou mais. Porque qual que é o conceito, né? Quando até o Mansur abriu falando disso. A saída construída, você precisa de jogadores de qualidade para fazer. E o Diniz sempre foi característico, não só pela saída curta, mas por colocar jogadores de qualidade para fazer. Então, por exemplo, a gente citou até na transmissão, no São Paulo ele trazia o Luciano, que era atacante do time, lá para do lado do zagueiro, no meio dos zagueiros, para fazer essa construção de jogo. Por quê? Porque você tem mais qualidade de passe. E você tem mais tranquilidade de proteger a bola, de sair, etc. Por isso que ele chama Nuno, Coutinho, Rojas. São jogadores que têm qualidade de passe. Ele quer esses caras mais perto, especialmente porque o Mirassol estava subindo todo mundo. Então, assim, tinha 3 zagueiros mais 2 volantes saindo para o jogo. O Mirassol botou mais 5, 6 jogadores. Então, se tem 6 jogadores do Mirassol, tem que ter 7 do Vasco. Senão, você não sai jogando. E especialmente esses caras que têm qualidade para sair da pressão, né? Não é o Cuesta que tem a maior qualidade de saída de jogo, é o Coutinho que vai conseguir driblar o cara e vai sair jogando. O Thiago Mendes agora no final fez uma dessa, saiu no drible, tirou a marcação e foi. Então, esse é o conceito básico que o Diniz pede. E ele menciona até assim, pô, vocês não reclamavam que tinha chutão antes? Então, assim, eu preciso que vocês baixem para jogar. E o Mirassol, o Guanais, ele fala muito disso. Por que é tão difícil jogar contra o Diniz? Porque baixa todo mundo, porque tem muita gente perto da bola. E aí eu vou colocando meus jogadores para marcar, e se eles saem? Se escapar. Aconteceu que ali no primeiro minuto de jogo, a saída de bola do Vasco funcionou e deixou o Andrés na cara. Só que ele perdeu a oportunidade. Então, enfim, são os riscos que você corre, por outro lado. Eu só acho que é um cobertor curto, porque muitas vezes, quando você baixa demais, aí vem Coutinho, vem Nuno, vem Rojas, e o único jogador que fica lá na frente é o Andrés Gomes. E, por sinal, ele correu muito no primeiro e no segundo tempo. Toda a jogada que o Vasco tinha de perigo era dos pés desse garoto, só que ele não consegue produzir sozinho. Então, quando você baixa 3, 4, 5 jogadores, essa transição tem que ser automática com eles, né? Para eles chegarem na área. Quando essa bola ela ultrapassa a primeira linha de marcação, você joga a bola já pro Andrés Gomes lá na frente. Aí ele tem que sustentar sozinho, que já não é uma característica dele, ou ir para cima. Então, normalmente, ele estava contra 4 jogadores sozinho. Aí o Coutinho chegava depois, o Rojas chegava depois. É uma questão muito séria. Agora, sobre a bronca, eu vou falar por mim. Eu sempre gostei de treinador que falava grosso mesmo, sério, porque tem jogador que pode até sentir Eu não ia essa conseguir pegada. te agradar, então, porque minha voz é fina. Exatamente. Só que isso chama atenção. Isso para mim, para jogador que tá meio que desligado no jogo, o cara alerta. O cara se liga, pô. Fala assim, pô, o treinador tá aqui, tá observando e tá cobrando. Então, assim, eu não vejo nada de errado nessa cobrança do Diniz. Tá todo mundo quente no jogo. Exatamente, né? não tem uma conversa normal. Não, é um nível de jogo que tá todo mundo gritando, todo mundo no calor da partida. É isso. Eu acho até que o Diniz não ia chegar com toda essa tranquilidade. Não dá pra esperar dele isso, né? Um tapinha nas costas e, ó, gente, vamos dar uma melhorada, descer um pouquinho mais? Eu tava quase me segurando na cadeira para não entrar no debate. Entra, por favor, Mansur. Mas, assim, tem uma coisa que me preocupa. Assim. Vamos lá. É lógico que o Diniz ganhou o Libertadores do jeito que ele é. O Diniz teve conquistas importantes, principalmente no Fluminense, do jeito que ele é. Eu nunca vivi um vestiário como jogador de futebol. Aqui a gente tem 2 que viveram, acho que provavelmente também foram condicionados a entender que no ambiente do futebol determinadas coisas valem. Como se o ambiente do futebol ele fosse um ambiente diferente de qualquer outro ambiente de trabalho. Ele pode ter as suas especificidades, mas a relação superior e comandado ela também existe na relação técnico-jogador. A minha dúvida é, em que ponto a gente cruza a fronteira entre
a chegada mais dura, o alerta, o manter a sua equipe alerta, ativa, e o assédio moral. Qual é o limite? Para mim, para minha visão de mundo, e eu entendo que o futebol tem o calor da disputa, tem um ambiente muito emotivo, muito quente. Para mim, em alguns momentos, e não estou dizendo que ele é o único, não. Talvez ele esteja até marcado e vai virar em dado momento o símbolo dessa discussão, porque lá no episódio Tietê não tinha gente no estádio e a gente ouviu tudo, porque agora tinha na parada técnica a câmera. Estou dizendo que ele é o único. No episódio do Tietê também teve um certo xingamento. Mas esse tom de grito na cara das pessoas, para mim, ele cruza uma fronteira. Eu acho que há maneiras de mobilizar. A gente vê técnicos que mobilizam seus times, que chegam duro, que falam alto, mas eu acho que em alguns momentos tem uma fronteira perigosa sendo cruzada que eu não consigo normalizar. É que assim, ó. E aceito o contraditório. Aceito plenamente o contraditório. Não, é um ponto bem importante pra gente refletir, mas eu queria ouvir o Alex, que também já foi atleta. Um exemplo, eu desde os meus 8 anos de idade, eu tive um treinador chamado João Gordo. Rapaz, que nós recebia de xingo daquele caboclo lá, eu vou dizer pra você. Então ele acaba calejando a gente. Em alguns momentos precisa ou necessita disso? Não. Mas às vezes é o perfil do cara. Se você for olhar o que o Diniz ele acaba fazendo, é lógico, um cara que estudou psicologia, ele tem alguma situação de entendimento que às vezes o jogador, eles precisam daquilo. Só que ele é assim, lógico, normalizar, eu acho que tudo pode ter um limite, principalmente depois que a gente fica mais velho, a gente amadurece. Ele é assim dentro do campo. Diz que no dia a dia de treino, entrou dentro do campo, ele muda completamente. Nem todo mundo que for trabalhar com ele, ou com esse perfil de treinador, ele vai se dar bem, ou porque às vezes não vai ter emocional, porque ele nunca viveu isso. Em alguns momentos vai acontecer, não é nem questão de normalizar, mas vai porque você precisa de um xingo mesmo para acordar. Por isso que eu falei assim, por isso que eu fiz essa colocação. Eu me sentia bem. Eu falei na transmissão, tem alguns jogadores que podem sentir o contrário. Tem jogadores que podem sentir essa pressão. Vai dar sensibilidade. Exatamente. Então, assim, aí o treinador, e aí eu falo por tudo aquilo que eu passei, o treinador tem que saber exatamente com quem ele fala. Com quem ele pode gritar. Exatamente. Aí a sensibilidade do cara. Agora, posso tirar uma dúvida? Porque, assim, eu entendo o que o Mansur tá falando, mas eu acho que e eu não acho que é legal normalizar xingamento, especialmente que às vezes a gente vê, até em escolinha de futebol de criança, coisas que passam absolutamente do tom. Mas tem uma cultura normalizada, e aí a gente pode debater se essa cultura é certa ou não, porque quando a gente vê a preleção dos times no vestiário, ninguém faz a preleção nessa voz aqui. Ninguém. Normal. As pessoas gritam, batem no peito, e como que motiva o jogador pro jogo? Isso aqui eu tô falando que, assim, todas as preleções que a gente vê, especialmente de jogo de título. Ainda mais quando ganha, né, que mostra. É bater no peito do jogador, tem que ter peito pra não sei o quê, e pá. As preleções que mais viralizam são as mais efusivas e incisivas nessa gritaria. Que essas não são pra chamar a atenção como desse jeito. Essa é mas é o tom. Mas é o tom. Porque se a gente tá falando em tom, o tom também não pode ser assim, você não sei o que lá. O que eu acho que pode correr o risco com o perfil do Diniz é cansar o ambiente por ser sempre assim. Por ter uma certa exposição também. Isso. Tipo de comportamento. A gente não tá falando de uma bronca no vestiário. A gente tá falando de uma bronca pública. Eu acho que cabe a discussão. Só que quero trazer aqui, assim, que é normalizado no ambiente do futebol um tom que, assim, quando a gente vai fazer aqui, vamos se motivar, né? A gente, que eu digo assim, qualquer empresa, ambiente de trabalho, você vai se motivar para organizar um evento, para não sei o quê, não tem a gritaria que tem num vestiário nesse nível. E não tem porque essa tem uma cultura. Condenar ou não, um dos grandes líderes do esporte nosso, que a gente pode falar, o Bernardinho. Eu ia citar ele. E ele é daquele que ele come o coisa, né? Ele fica maluco. Aí que fala, pra quem nunca viveu isso, é até mais fácil mesmo de achar um excesso, algo assim. Aí depende, o cara tem que ter o domínio de saber que esse acesso, será que eu tô fazendo isso, o cara tá pegando como positivo ou não? Então aí que tem que ter, eu acho que um equilíbrio é possível ter, mas você vê que o Diniz é sempre no chicote, né? Os grandes treinadores, assim, pelo que eu vi, e eu entendia muito isso quando isso acontecia, nos meus grupos, vou dar um exemplo, o Filipão. O Filipão era um cara muito
rígido com essas coisas e falava alto e gritava, às vezes expulsava o cara do treino, saía do treino, ele mesmo saía do treino do coletivo. Só que ele direcionava para alguns esse tipo de cobrança, para outros era diferente, porque ele entendia que aquele cara não ia sentir a mesma coisa que um jogador que é acostumado a sentir. Então, assim, eu até entendo o que o Mansur disse, assim, mas em relação, porque às vezes pode bater, e eu falei isso na transmissão, falei, tem jogador que melhora com essa cobrança, tem jogador que abaixa. Melhora e tem momento. Exatamente, isso, né? Aí entra a sensibilidade do treinador. Você está cometendo um erro aqui. Eu vi muito pouco do Nuno pós-parada técnica do jogo. Para mim, ele se afundou e se tivesse a minha sensação é que se tivesse um buraco no campo, ele entrava. Não, mas eu tô entendendo você, até porque um exemplo, as gerações também mudam. Então, as linguagens você é líder, você tem que saber com quem você conversa e a maneira que você conversa, né? Então, se de repente eu vou xingar um menino que tá ali, aí de repente eu não preciso. Você tem que ter um certo equilíbrio de ver como. Eu tenho que começar de baixo para cima. Um momento no jogo é um momento no jogo, porque o jogo ele te permite algumas coisas. Porém, quem tá ao redor, às vezes, do próprio Diniz, ele também, de repente, pode falar assim, de repente, será que isso aí a gente não pode pegar, né? Agora, só para reforçar, eu ainda acho que, assim, é um ambiente diferente, porque, assim, para você conseguir puxar, né, um jogador, que a gente tá falando do esporte, né? Sim. E aí a gente falou de Bernardinho, eu acho que qualquer ambiente de esporte ali, assim, se você conversar, você pode, por favor... Mas aí, entre isso aí e o que a gente viu, tem diversos... Com certeza. É isso que eu quero dizer. Que, assim, eu acho que o tom, ele não vai ser, assim... não é que eu tô dizendo sobre falar por favor ou não. Estou falando assim, você tá num jogo quente, calor quente da partida. Assim, você tá correndo, você tá... Se você falar num tom assim, poxa, será que você pode e tal, você não vai motivar o jogador. Assim como essa questão da pré-eleição é uma motivação muito assim, cara, vamos querer, vamos... eu acho que o esporte ele tem algumas peculiaridades, mas claro, a gente tem que tomar cuidado de não ultrapassar limites. Fala, torcida vascaína. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no Analista Vascaíno. Já começa fortalecendo o canal. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque a notícia de hoje envolve mercado, ataque e uma negociação que pode ser bem importante para a temporada do Vasco. O Vasco fez uma nova proposta por Cláudio Spinelli, atacante do Independiente Del Valle, e o clima agora é de mais otimismo dentro do clube. A diretoria mudou os termos da primeira oferta e apresentou um modelo diferente. Empréstimo com obrigação de compra, atrelada a metas. É uma estratégia clara de quem quer o jogador, mas também quer proteger o caixa e evitar riscos desnecessários. O Del Valle, por enquanto, mantém a postura de só aceitar uma venda direta. Mesmo assim, o Vasco aposta muito na vontade do jogador de atuar no Brasil, o que pode pesar na reta final da negociação. Isso é importante porque quando o atleta compra a ideia do projeto, as conversas costumam avançar. E pelo que se fala internamente, o Spinelli vê o Vasco como um passo relevante na carreira. Analisando o perfil do jogador, faz bastante sentido. O Vasco perdeu Vegetti e Ryan, dois nomes importantes do setor ofensivo. Brenner chegou para ser titular, mas hoje o banco carece de uma opção mais pronta, mais experiente e com presença de área. Spinelli entra exatamente nesse contexto. Um centroavante brigador que ocupa bem a área e entrega resultado. Os números ajudam a explicar o interesse. Em 2025, Spinelli fez 28 gols em 50 jogos, além de bons números em competições continentais. Foram gols na Libertadores, na Sul-Americana e, curiosamente, 2 deles contra o próprio Vasco. Não é coincidência. Ele se mostra decisivo em jogos grandes, algo que o time precisa ao longo da temporada. Como analista e torcedor, vejo essa negociação com bons olhos. Não é uma aposta aleatória, nenhum nome inflacionado. É um jogador que chega para compor elenco com qualidade, competir por posição e manter o nível do ataque quando o Brenner não estiver em campo. Se o Vasco conseguir fechar nos termos do empréstimo com obrigação, é uma jogada inteligente e alinhada com a realidade financeira do clube. Agora quero saber de você. O Spinelli é o nome certo para reforçar o ataque do Vasco. Você aprova essa negociação ou acha que o clube deveria buscar outro perfil? Deixa seu comentário aqui embaixo e vamos debater, porque a opinião da arquibancada também conta.